o propósito desse culto, em nome de Jesus. Amém. Aplauda mais uma vez o Senhor. Amém, glória a Deus. Boa noite a todos, graça e paz. Quantos estão felizes de estar na casa de Deus? Amém. Queria compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de Lucas, no capítulo 17, do verso 11 ao 14. Lucas 17, do 11 ao 14. Que diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados. Amém? Vamos orar? Pai, essa é a tua palavra, Senhor. E nós queremos, Deus, que a tua palavra nos exorta, nos confronta, nos conforta, nos dá direção. Senhor, e pedimos que, em nome de Jesus, nessa noite, cada pessoa que entrou neste lugar possa, Senhor, sair daqui transformado, Pai. Que a tua palavra venha, Deus, a gerar bons frutos em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria compartilhar com vocês sobre essa passagem que falou fortemente no meu coração durante essa semana. E o livro de Lucas, ele faz parte, né, dos 4 evangelhos. E Lucas, ele, devido à sua profissão, ele era médico, ele tinha um olhar mais minucioso, mais detalhado sobre as situações, sobre os acontecimentos. E nós vemos no livro de Lucas, ele narrando vários momentos e vários encontros que Jesus teve com algumas pessoas que, pela sociedade, ficavam à margem da sociedade, né? Mulheres, crianças, pecadores, pobres, doentes. Então, Lucas, ele faz questão de enfatizar esses encontros que Jesus foi realizando durante o seu ministério. E é interessante que, quando nós começamos a ler, né, e conhecer a trajetória de Cristo, nós vemos o quanto que Jesus, ele ama esses encontros. Nós vemos, durante toda a trajetória do ministério de Jesus, ele se encontrando com diversas pessoas. Ele se encontrando com pessoas que estavam carentes de socorro, carentes de cura, carentes de restauração. E Jesus, ele foi a resposta para cada uma dessas pessoas. E Jesus, ele é a resposta para a nossa vida, amém? Muitas vezes nós procuramos em tantas coisas, sendo que a resposta de tudo que nós precisamos, nós encontramos em Jesus. E quando nós entramos, né, nesse capítulo 17, anteriormente a isso, Jesus, ele estava vindo já de alguns desses encontros. Inclusive, ele já havia, alguns capítulos anteriores, ensinado através de parábolas para o povo. Ele já havia realizado outras curas também. Mas quando nós entramos nesse capítulo, nesse episódio aqui, eu comecei a ser ministrada pelo Senhor, porque, né, diante de tudo que nós já vamos conhecendo de Cristo, a gente já sabe que Cristo, ele realiza milagres, a gente sabe que o Senhor, ele traz restauração, traz cura. Mas, quando eu me deparei com esse capítulo, o Senhor falou muito no meu coração sobre alguns pontos que mais para frente eu vou compartilhar com vocês. Mas é interessante a gente entender um pouquinho esse contexto onde Jesus, ele estava e o que ele estava fazendo. Então, Jesus, ele estava saindo da Galileia, estava indo em direção a Jerusalém, e essa seria a sua última viagem nesse percurso. Porque, ao chegar lá, né, ele logo seria preso, crucificado, e ele só voltaria para a Galileia após ressurreto para se encontrar com os seus discípulos. Então, nesse trajeto, né, muitos encontros foram acontecendo. Mas, quando nós lemos sobre essa parte, nós vemos que
antes, né, o território em si ele era subdividido em 3 partes. Então, existia a Judéia, a Galiléia e a Samaria. E os judeus, eles não podiam ter contato com os samaritanos, eles eram inimigos. E aqui nós lemos que Jesus, ele passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. E quando ele passou, né, por esse caminho, ele entrou num povoado onde estavam esses 10 leprosos. E quando nós entendemos o porquê, né, dessa questão da lepra, a lepra, naquela época, ela era considerada uma doença que não tinha cura, a medicina não conseguia achar tratamento. Então, os leprosos, eles ficavam excluídos, ficavam isolados do seu convívio familiar, do seu convívio social. E eles não podiam receber ajuda de nenhuma outra pessoa, a não ser se fosse de um outro leproso. E é interessante que quando alguém passasse próximo a esse local que os leprosos eles estavam, eles precisavam levantar suas mãos acima da cabeça e gritar que eles eram impuros, para que ninguém chegasse perto. E quando nós vemos que Jesus ele estava passando por esse povoado, nós entendemos que não existe nenhum lugar que Jesus não possa chegar. Amém? Não existe nenhum lugar que Jesus não possa chegar. Não existe nenhuma situação na nossa vida em que Jesus não possa reverter o quadro. Amém? Então, talvez você hoje se encontre em algum lugar que você acha que Jesus não vai te encontrar, mas Jesus, ele sempre nos encontra. E nesse cenário, né, de solitário ali daqueles leprosos, eles clamam ali por Jesus, clamam pela misericórdia de Jesus. E nós lemos no verso 12, no verso 13, Jesus diz assim, eles dizem, Jesus, mestre, tenha piedade de nós. E ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Jesus te vê. Amém? Você pode dizer isso para o irmão que está do seu lado? Jesus te vê. Jesus, ele viu, ele olhou para aqueles homens. E muito além de olhar, ele apontou para eles ali um caminho e uma direção para eles. E às vezes na nossa caminhada nós começamos a achar que Cristo não tem nos olhado. Nós achamos que as nossas orações não estão chegando até o Senhor. Nós achamos que o nosso clamor não tem chegado até o Senhor. A gente acha que Jesus não nos vê, mas Ele nos vê. Amém? Jesus, Ele te vê. Jesus, Ele viu aqueles homens naquela situação. Naquele lugar que não era um lugar oportuno para Jesus ver, mas Ele te vê. Não importa o lugar que você esteja, Jesus, Ele te vê. E a Bíblia diz que Jesus olhou para eles e deu uma ordem. E a ordem foi, vão e apresentem-se ao sacerdote. E enquanto eles iam, eles foram curados. Amém? Você pode repetir isso? Enquanto eles iam, eles foram curados. Amém? E essa frase ficou martelando na minha mente a semana inteira e no meu coração, porque muitas vezes nós queremos parar. Diante de algumas situações que nós passamos, às vezes de dores ou de decepções, ou até mesmo de sentimentos que nós carregamos. A primeira atitude que nós queremos ter é parar. É chutar o balde, é abandonar tudo. E muitas vezes nós colocamos essas situações até mesmo como empecilhos para nós servirmos ao Senhor. Mas aqui nós vemos, né, bem claro que eles foram curados enquanto eles iam. Amém? Enquanto eles caminhavam. E nós vamos ver aqui algumas lições para a nossa vida sobre essa passagem. Esses homens, eles foram curados enquanto eles iam, porque nem tudo que Deus faz é imediato. Amém? Hoje nós vivemos uma geração imediatista. Nós temos tudo muito fácil, tudo muito rápido. Se a gente quer comer alguma coisa, a gente pede. E a gente já, não sei você, mas quando a gente vai pedir, a primeira coisa que a gente olha é o tempo de espera.
está lá entre 20 a 40 minutos, tudo bem. Agora, se passou de 60, a gente já não quer mais pedir. E se, por um acaso, o pedido atrasa, a gente já quer reclamar no restaurante, já não quer pedir mais. Ou a gente vai em fast foods que são muito mais rápidos, né? Vamos no Burger King, no Mac, que são lanches que saem em 5 minutos. Então, hoje em dia, nós não temos paciência mais para esperar as coisas acontecerem. Só que com o Senhor não é assim. Nós, muitas vezes, não entendemos o porquê de algumas coisas não acontecerem na nossa vida, mas não é porque o Senhor não está fazendo, é porque nós não sabemos esperar o tempo do Senhor. E nós achamos que Deus, Ele precisa fazer na hora que a gente quer, da maneira que a gente quer, mas não é assim que funciona. Porque Deus, Ele é um Deus de processos. Deus, Ele é um Deus de processo desde a criação. E nós vemos até mesmo, em alguns milagres que Jesus realizou, alguns processos também. Então, existem coisas, na grande maioria das vezes, muitas coisas não vão acontecer como a gente quer. Mas, mesmo assim, o Senhor continua sendo Deus. Amém? E não é porque não aconteceu da maneira como você quer, ou na hora que você quer, que Ele está deixando de fazer. Porque o Senhor, Ele é um Deus de processo. Então, nem tudo que Deus faz é imediato. Jesus poderia ter curado aqueles homens naquele exato momento? Poderia. Mas Ele deu uma ordem àqueles homens. Então, nem tudo que o Senhor faz é imediato. Amém? Aqueles homens, eles foram curados enquanto eles iam, porque o milagre está em cada passo que você dá em direção à obediência. Amém? Qual foi a ordem que eles receberam de Jesus? Para eles irem até o sacerdote. E eles precisaram ali dar um passo de fé e de obediência, porque fez sentido isso? Não fazia sentido. Mas eles obedeceram à voz, ao comando que Jesus deu a eles. E naquela época, o que acontecia? Por que ia até o sacerdote? Os leprosos, eles precisavam ir até o sacerdote para verificar realmente se eles estavam curados. Então, eles iam se apresentar, o sacerdote via tudo certinho, se não tinha nenhuma mancha. Eles ainda ficavam um período de 7 dias em observação para poder realmente confirmar que eles não tinham mais lepra. Depois, mais 7 dias de purificação. Então, existia uma lei para comprovar ali que eles estavam curados. E quando o leproso ele se apresentava diante do sacerdote e ele ainda estava com lepra, a sentença que eles tinham era de morte. Então, o risco que eles corriam em ir até o sacerdote sem estar sendo curado era realmente muito grande. Então, eles deram ali um grande passo de fé e obediência àquilo que Jesus estava falando. E quantas vezes nós queremos condicionar aquilo que o Senhor fala para nós? Muitas vezes nós estabelecemos condições para obedecer ao Senhor. Jesus, eu faço, mas se o Senhor fizer dessa forma. Senhor, eu te obedeço, eu vou fazer, mas se for dessa maneira. Mas a ordem que Jesus deu não é para eles. Jesus não deu ordem para eles esperarem a cura e irem. A ordem que Jesus deu é: vão indo que vocês vão receber a cura. A ordem que Ele deu foi: continuem pelo caminho para vocês viverem o milagre. Continuem no caminho e obedeçam a ordem que eu dei, que é no caminho que vocês vão experimentar a cura, a restauração e o milagre. Então, cada passo que nós damos em obediência a Deus nos aproxima da nossa cura. Amém? E muitas vezes nós, como eu disse, queremos condicionar. Às vezes o Senhor nos dá alguma ordem, alguma direção, e nós queremos dar algum jeitinho de fazer da forma como a gente acha melhor. Mas a ordem do Senhor para nós é: continuem pelo caminho, continue pelo caminho, continue pelo caminho, que é no caminho que nós vamos receber a cura, que nós vamos receber a restauração, que nós vamos receber um milagre. Amém? E nesse mesmo caminho, nós aprendemos algo também, que é no caminho que nós notamos a melhora do outro. Porque imagina, esses 10 leprosos, eles saíram em direção ao sacerdote, os 10 juntos.
E talvez durante esse percurso eles conseguiam olhar um para o outro e ver as melhoras que eles estavam tendo. Falar, nossa, mas as manchas sumiram, o dedo cresceu de novo, o nariz voltou. E quando nós olhamos para isso, nós entendemos que existe uma importância em andar junto. Existe uma importância sobre ser corpo, ser igreja. Nós precisamos disso. Porque à medida que nós caminhamos, nós vamos vendo a melhora do outro. Nós vamos vendo o outro também sendo restaurado, o outro também sendo curado. Vamos vendo as feridas sendo restauradas, sendo curadas. Então, nós entendemos essa importância de estar junto, de caminhar junto. Por exemplo, na nossa família, muitas vezes nós vemos a igreja, às vezes você busca, às vezes, por algum familiar seu, e você acha que não está acontecendo nada, mas você, vivendo essa transformação em Cristo, você vai levar essa transformação para dentro da sua casa também. Então, nós cremos que essa restauração, essa cura, não é somente para nós, mas é para o outro também. Isso se estende para a nossa casa, para a nossa família, para as pessoas que nós convivemos. E nós vemos, então, a transformação do Senhor nas nossas vidas. Amém? Um outro ponto sobre essa passagem é que, parados, nós adoecemos, mas andando, nós somos sarados. Amém? Quem aqui já foi alguma vez, acredito quase todo mundo, né? Chegou no médico para fazer algum exame ou algum acompanhamento de rotina. E uma das primeiras perguntas, né, que eles fazem é se você pratica atividade física. Alguém já passou por isso? Quase todo mundo, né? Esses dias eu fui num dermatologista e a primeira pergunta que ele fez para mim foi: você pratica exercício físico regularmente? Aí eu pensei, mas eu me ver a minha pele, né? Já pergunta assim. Mas por quê? O exercício, ele é necessário para todas as áreas da nossa vida. O movimento, ele é necessário para todas as áreas da nossa vida. E quando Jesus ele deu essa ordem para esses leprosos, quando ele disse vão, essa ordem ela nos mostra sobre nós sairmos da inércia, sobre nós nos movimentarmos para vivermos a cura do Senhor. Amém? A ordem de Jesus para eles foi uma ação. Falou, vão até o sacerdote. Então, eles precisaram tomar uma atitude, eles precisaram sair do lugar em que eles estavam para, então, viver a cura que o Senhor tinha para eles. E muitas vezes nós nos encontramos assim, parados, na inércia. Como eu disse no começo, quando nós, às vezes, somos tomados pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades, pelos nossos traumas, nossas decepções, a primeira coisa que muitas vezes nós pensamos é que nós vamos parar. E muitas vezes a gente acaba tendo esse tipo de atitude, a gente para. E a gente não consegue sair do lugar que a gente se colocou. E muitas vezes a gente pensa assim, não, Senhor, mas quando eu estiver bem, eu vou. Quando eu me sentir melhor, quando eu estiver pronta, eu vou. Quando eu estiver curada, eu vou. Quando eu estiver preparada, eu vou. Mas o Senhor, Ele sabe os nossos limites, Ele está com cada um de nós. Mas o que Ele nos chama, o que Ele nos convida, é justamente para nós tomarmos uma atitude e sair do lugar que nós nos colocamos. Talvez você chegou aqui, você estava com a sua vida parada, talvez o seu ministério parado, talvez os seus sonhos parados, mas o Senhor, nessa noite, Ele está te dando uma ordem para você sair desse lugar que você se colocou. Porque o Senhor, Ele tem restauração, Ele tem renovo para as nossas vidas, amém? E muitas vezes nós fazemos isso. Não, quando eu estiver bem, quando eu me sentir preparada, ou quando eu conseguir passar por essa dificuldade, e nós começamos a colocar empecilhos e dificuldades para não fazer aquilo que o Senhor já nos falou, já nos entregou. E muitas vezes nós deixamos essas nossas feridas, essas lepras nos pararem, mas é continuando no caminho que nós vamos receber a cura, amém? É continuando no caminho que nós vamos receber a restauração. É continuando no caminho que nós vamos receber o renovo. É continuando no caminho que, mesmo sem forças, o Senhor vai nos sustentar. E o convite do Senhor para nós nessa noite é isso. É para continuarmos andando em direção ao que Ele falou.
porque dessa forma nós seremos curados. Enquanto esses homens, eles caminhavam, foi no caminho, foi no percurso que eles foram curados. Então, talvez você não entenda algumas coisas que você tem passado, mas nesse caminho, o Senhor, Ele vai te curando, Ele vai te restaurando, Ele vai te renovando. O nosso papel é obedecer aquilo que o Senhor nos fala. Jesus, Ele deu uma ordem para aqueles homens. E eles foram obedientes, mesmo sem fazer sentido, talvez, para eles. E eles receberam a cura do Senhor. E quando eu li sobre isso, né, como eu disse, essa frase, né, enquanto eles iam, eles foram curados. Enquanto eles iam, eles foram curados. Nós não podemos parar. Nós não podemos desistir. Por mais que os problemas muitas vezes nos sufoquem, por mais que as dores muitas vezes nos sufoquem, nós precisamos continuar caminhando em direção àquilo que o Senhor tem para nós. Porque dessa maneira nós vamos experimentar a cura que Ele tem. Porque parado, o que pode acontecer? Mas nós precisamos continuar caminhando. Então, quais são as dificuldades ou quais são as lepras que têm te paralisado? Será que é um medo, uma decepção, um trauma, um pecado? Mas Jesus, Ele quer tirar isso das nossas vidas nessa noite. E Ele quer nos dar um renovo para que nós venhamos a continuar caminhando, que é nesse caminho que nós vamos receber a cura do Senhor. Amém? Então, muitas vezes, quando você se encontrar sem forças, muitas vezes, quando você se encontrar perdido, ou não estou aguentando mais, eu não consigo mais, lembre-se que Jesus é quem te fortalece. É Jesus quem te fortalece. Nós temos, muitas vezes a gente fala, não, mas eu conheço o meu limite, mas o Senhor também sabe o nosso limite. Mas Ele continua conosco, amém? E a ordem dEle é de nós continuarmos. Então, não deixe que a sua ferida, as suas dificuldades, os seus problemas, pare aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Muitas vezes a gente vê muitas pessoas sendo paralisadas mesmo no seu chamado, no seu propósito, pessoas que muitas vezes nem de Jesus conseguem falar mais. Porque falam, não, mas deixa eu passar por essa fase e aí eu oro por alguém. Deixa eu passar por essa fase e aí eu vou falar de Jesus. Deixa eu passar por essa fase, porque como que eu vou falar dessa maneira? Mas é dessa maneira que você vai experimentando a cura do Senhor para a sua vida. Amém? Então, nós não podemos parar. Nós não podemos desistir. Porque Jesus, Ele está conosco. Amém? Jesus é tudo que nós precisamos. Jesus é a resposta para tudo que nós precisamos. Então, não desista. Não deixe as dificuldades, não deixe o medo te paralisar. Mas ouça aquilo que o Senhor tem falado para você. Ouça a direção que Jesus tem dado para você. Porque, como eu disse, Jesus, Ele nos vê. E Ele nos vê e nos dá uma direção. Ele nos vê e nos aponta um caminho a seguir. O nosso papel é somente obedecer. Somente obedecer e enxergar pela fé aquilo que Jesus já está fazendo nas nossas vidas. Amém? Queria convidar você nesse momento a se colocar de pé no seu lugar e fechar seus olhos. Não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez como você se encontra no seu coração. Talvez com sentimento de desistência, de fracasso. Talvez pensando em desistir. Mas se o Senhor te trouxe aqui, se você está aqui nessa noite, é porque Ele quer dizer para você continuar. Para você continuar, porque enquanto você estiver caminhando em direção ao que Ele falou, você vai ser curado. Enquanto você estiver caminhando em direção ao que o Senhor te falou, você vai ser restaurado. Enquanto você estiver caminhando em direção à ordem que Jesus te deu, você vai ser renovado. Então, nós não podemos parar. Nós não podemos desistir. Amém? Eu queria que você, nesse momento, fechasse seus olhos e começasse a refletir sobre como você se encontra hoje. Talvez você se encontra
dessa maneira, desanimado, talvez sem força, talvez pensando em desistir, ou às vezes você chegou aqui achando que Jesus, ele não te vê, Jesus, ele não olha para você, mas Jesus, ele está te vendo. Jesus está te vendo mesmo se você estiver num lugar que você acha que Jesus não pode chegar, porque Jesus, ele pode. Jesus, ele pode chegar em todos os lugares. Então, que você comece a refletir nessa noite como você se encontra. Se você tem, talvez, deixado os seus sentimentos tomarem conta do seu coração e você tem condicionado aquilo que o Senhor tem falado para você. Mas o Senhor, ele quer que nós venhamos a dar passos de obediência a Ele. Então, se o Senhor te deu uma ordem, se o Senhor te deu uma direção, obedeça aquilo que o Senhor tem te falado. Enquanto essa canção estiver ministrando, comece a falar com o Senhor. Se você precisa de uma cura, se você precisa de uma restauração, se você precisa de um renovo, se você precisa de uma direção, comece a pedir ao Senhor. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante a ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade, sinceridade, e te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abra o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. E o que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante a ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora, essa música, ó Pai, e te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar
Queria convidar você a colocar a mão no seu coração e repetir essa oração comigo. Senhor Jesus, nessa noite, eu reconheço que sem Ti eu não posso nada. Eu reconheço que o Senhor é o meu Senhor e o Salvador da minha vida. Perdoe os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dê a oportunidade de viver um novo começo contigo. Amém. Não sei como você chegou nessa noite, mas se você talvez fez essa oração pela primeira vez, ou você deseja nessa noite aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador, levante sua mão onde você está. Nós queremos orar por você. Como nós sempre falamos, esse momento é um momento de decisão, não é um momento movido por sentimentos. Nós precisamos decidir por Jesus. Jesus, Ele é a resposta que nós precisamos para tudo em nossas vidas. Talvez você chegou aqui e você, nesse momento, decide por Jesus. Levante suas mãos, nós queremos orar por você. Ou talvez você estava afastado dos caminhos do Senhor e você nessa noite deseja voltar a caminhar junto com Cristo. Levante suas mãos. Nós queremos orar pela sua vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu queria orar pela igreja. Talvez se você chegou aqui com esse sentimento de querer parar, ou talvez desanimado, você coloca a mão no seu coração que nós vamos orar. E nós cremos que o Senhor irá trazer restauração, renovo, cura. Ou talvez se você identificou alguma área da sua vida que você precisa da cura do Senhor. Talvez você tenha deixado os seus traumas, os seus medos. Talvez você tenha deixado os seus sentimentos, as suas decepções, parar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Talvez você tenha vivido tanto tempo na inércia, mas nessa noite o Senhor quer te tirar deste lugar, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero apresentar diante de Ti a Tua igreja, Senhor Deus. Eu quero apresentar diante do Senhor os Teus filhos, Pai. Deus, nós sabemos que talvez muitas pessoas chegaram aqui, Deus, com sentimento de desistência, Deus, com sentimento, Pai, de querer largar tudo, de abandonar. Senhor Deus, talvez com sentimentos, Pai, de que o Senhor não está o vendo. Jesus, mas nós sabemos que o Senhor nos vê. O Senhor nos vê naqueles lugares que muitas vezes nós achamos que ninguém pode nos encontrar, mas o Senhor está lá. Jesus, nós sabemos que talvez muitas pessoas possam estar vivendo numa inércia, vivendo, Pai, paralisados pelo medo, pelas decepções, pelos problemas, Jesus. Mas nós pedimos que nessa noite, cada um aqui possa receber do renovo do Senhor, Pai. Cada pessoa aqui possa receber, Deus, da restauração. Cada pessoa aqui possa receber da cura que só o Senhor tem, Pai. Em nome de Jesus, Pai, assim como nós lemos na Tua palavra, que nós possamos continuar caminhando, Pai. Porque enquanto nós vamos caminhando, o Senhor vai nos curando. Enquanto nós vamos caminhando, Jesus, o Senhor vai nos restaurando. Enquanto nós vamos caminhando, Jesus, o Senhor vai nos libertando. Enquanto nós estivermos caminhando, Jesus, o Senhor vai restaurar nossa casa, o Senhor vai restaurar nossa família. Enquanto nós estivermos dando passos de obediência a Ti, Jesus, nós vamos sendo curados, nós vamos sendo restaurados, nós vamos sendo transformados. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos continuar, que nós não venhamos a parar, Jesus. Que cada pessoa que entrou neste lugar possa receber do renovo do Senhor, da restauração do Senhor. E que possamos, Pai, como eu disse, dar passos de obediência àquilo que o Senhor tem falado. Deus, se talvez pessoas aqui estão com seus chamados paralisados, Deus, com seus sonhos paralisados, Senhor, reaviva, traz vida novamente, reacende a chama, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos sempre continuar no caminho que o Senhor
tem nos direcionado, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, Pai. Que nós possamos corresponder àquilo que o Senhor deseja. Pai, que nós não venhamos a condicionar a ordem que o Senhor tem nos dado, mas que possamos ser obedientes, Pai. Que possamos, Deus, corresponder ao que o Teu coração deseja para nós, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Deus, porque nós cremos que o Senhor está conosco, Pai. Nós cremos que mesmo a caminhada muitas vezes sendo difícil, Pai, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor, Pai, que nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos que nessa noite, Pai, vidas sairão daqui novamente avivados, Pai, com seus corações em chamas, Deus, para cumprir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Que possamos dar passos de obediência a Ti, Jesus, mesmo que talvez não faça sentido para nós, mesmo, Senhor Deus, que muitas vezes, Pai, nós realmente não venhamos a entender, mas que nós possamos confiar, Deus, confiar em Ti, Jesus. Como nós lemos, o Senhor é um Deus de processos. Que nós venhamos, Pai, não questionar os processos que o Senhor tem nos colocado, mas que possamos confiar plenamente no Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa abençoar os Teus filhos, que o Senhor venha abençoar essa igreja, em nome de Jesus, Pai, que possamos, Pai, sair dessa noite com os nossos corações renovados pela Tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, por este culto. Obrigada, Deus, por esse momento, Pai. Obrigada, Senhor Deus, por podermos estar aqui ouvindo a Tua palavra, adorando ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor é digno, Pai, de louvor, de honra, de glória, de adoração. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor nos leve ao retorno das nossas casas, debaixo, Pai, da Tua segurança, debaixo da Tua proteção. Em nome de Jesus, Pai. Que essa bênção se estenda para nossa casa, para nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor.